Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje a gente vai conversar muito sobre... Eu estou assistindo muito conteúdo do Dr. Hélio Couto, né? E uma pergunta que me veio à cabeça é por que que, por que que algumas pessoas crescem e outras não? Por que que algumas pessoas prosperam e outras não? Por que que algumas pessoas têm resultado e outras não? E por que que algumas pessoas têm confiança e o outro se sabota, o outro paralisa, o outro se repete. Eu estava vendo um conteúdo do Dr. Hélio Couto e me veio esse questionamento na minha cabeça, né? E eu vou comentar um pouquinho, né? Por que que será que uns se estressam, outros não? Por que que um é rápido, o outro não? Por que que um é eficiente, o outro não? Por que que um vê o copo meio cheio? Por que que o outro vê o copo meio vazio? Por que que um se sabota, o outro não? E por que que um cresce sem parar e o outro não? E vendo o conteúdo dele, ele acaba respondendo essa questão, né? A resposta está sempre na nossa consciência, nos paradigmas que regem a gente, nos pensamentos, nos sentimentos, naquilo que a gente acredita. E então a gente vai começar a refletir sobre isso, né? Você já deve ter visto pessoas com a mesma formação, com a mesma idade, com o mesmo ambiente de trabalho, mas completamente diferentes os resultados, não viu? E isso acontece muito porque o que realmente governa os resultados não está fora de nós, está dentro de nós, no que você acredita ser possível, no que você, naquele sentimento de merecimento e também naquilo que você espera da vida, né? Esse é o chamado paradigma. E o paradigma, como diz o Dr. Hélio Couto, né? É um modelo mental que a gente tem, um modelo emocional que a gente tem, é um sistema que é um sistema invisível que acaba definindo o que que é normal, o que que é possível, o que que é permitido para nós. E isso na constelação familiar sistêmica, a gente acaba entendendo que o empresário não cresce só com base na técnica, só com base na estratégia, ele cresce na medida que ele está livre para crescer, que ele se sente, que ele sente essa liberdade. Mas livre do quê? Livre de lealdades ocultas ao fracasso de um pai, por exemplo, livre de exclusões no sistema familiar, livres de traumas ligados ao dinheiro, ao sucesso, à exposição, livre de crenças inconscientes de que ser grande é perigoso, solitário, é injusto. E muitos empresários estão tecnicamente prontos, mas estão emocionalmente ainda presos. Por isso, eles não conseguem sair do mesmo lugar. Mesmo com todas as planilhas, com todos os cursos, com todas as mentorias. E agora vamos olhar um pouquinho para o outro lado, né? Aqueles que crescem e crescem e crescem, né? Essas pessoas, elas não têm sorte, elas têm estrutura emocional, estrutura mental, elas desenvolveram dentro dela uma certa clareza interna sobre os seus objetivos, elas desenvolveram a habilidade de tomar decisões mesmo com medo, desenvolver a capacidade de manter essa frequência elevada em meio ao caos, né? Uma conexão, uma visão de longo prazo maior do que o nosso ego. E sabe o que mais? Elas escolheram isso, escolheram conscientemente. Porque ninguém nasce pronto, mas todo mundo nasce com a possibilidade de escolher um novo paradigma, de conseguir viver isso novamente. E a neurociência mostra que o pensamento acaba gerando uma emoção, a emoção gera uma frequência,
E essa frequência atrai essa realidade compatível. Se você vive no padrão do medo, da escassez, da autossabotagem, você acaba entrando num ciclo onde tudo fora só confirma o que você sente dentro. Isso é o que o Dr. Hélio Couto chama de ressonância, né? Você acaba vibrando o que você acredita, você atrai o que você acredita e você sabota o que você não está alinhado com o seu paradigma atual, com a sua crença atual. Então agora eu quero te propor um exercício para você se perguntar: qual é o seu paradigma atual sobre dinheiro? Qual é o seu sentimento inconsciente sobre crescer? Pega um papel, escreve tudo que vier na sua cabeça. Você se sente livre para ganhar bem? Você se sente confortável sendo uma pessoa admirável? Você confia no seu valor, né? Você precisa provar o seu valor o tempo todo? E você vai escrevendo tudo isso, e se as suas respostas revelarem travas emocionais, isso é um sinal de que seu paradigma está te impedindo de ter um crescimento. Então, por que que um outro cresce e o outro não? Por que que uma pessoa acabou liberando esse campo e o outro ainda está leal a alguma dor lá do passado? Porque um mudou a sua consciência e o outro ainda está vivendo o modelo que herdou sem mesmo perceber. E isso, a gente acaba repetindo padrões, né? Mas a boa notícia é que você pode escolher de novo. Você pode reescrever a sua história. Você pode romper com esse ciclo que já não te serve mais. E se você quiser fazer essa transição do campo da escassez para o campo da abundância, se você quer alinhar o seu emocional com a sua visão de futuro, eu te convido a participar da constelação familiar comigo e também para que você amplie a sua consciência, para você dê um foco na sua prosperidade, para você ver quais são as dinâmicas que estão te fazendo te sabotar. Então comente aqui, eu quero mudar o meu paradigma e entre em contato comigo, porque todo mundo muda e quando o nosso mundo muda, a gente também acaba mudando por dentro. É isso. Até o próximo vídeo.